Recebo aqui o Dr. Marcelo Fontela, ele que há dias atrás, falando conosco aqui ao vivo, sobre um projeto do Executivo Municipal de Camaquã que tratava sobre carros de aplicativo, né? E havia o interesse, através desse projeto, desse decreto, né? De que houvesse restrições ao uso de empresas de aplicativos em Camaquã, criando uma série de obstáculos, normas e exigências. O doutor Marcelo, como advogado, procurou a justiça para identificar se havia legalidade nesse decreto ou não, e tivemos a resposta já na semana passada, e ele está aqui para conversar conosco sobre isso. Doutor Marcelo, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse decreto, houve primeiro uma tentativa de projeto de lei, depois virou decreto. As prefeituras, não só Camaquã, mas digo, isso no Brasil inteiro, houve alguns tipos de tentativa de restrição ao uso da entrada de aplicativos, porque isso movimenta muito o mercado no que diz respeito tanto a veículos de transporte coletivo, como também de taxistas, que são categorias, por lei, há muitos anos já consolidadas. E o aplicativo é uma coisa relativamente nova, sim, mas que surtiu efeito e surtiu pressão, inclusive na prefeitura e nos vereadores. E houve, então, esses ingressos de projetos de leis e decretos. O senhor questionou esse último decreto e o que conseguiu-se até agora? Sim. Nós tivemos, primeiramente, Fábio, até antes de eu começar minha fala, não foi eu que entrei, eu fui o advogado responsável, né? Quem capitaneou isso, quem ficou à frente foi o vereador Mano Martins, né? O vereador Mano, que me procurou no escritório, estava representando a classe dos motoristas de aplicativo de Camaquã, e ele me procurou para ver a viabilidade e a legalidade desse decreto. Certo. Num primeiro momento, a gente verificou que ele estava regrando, né? Esse decreto municipal estava regrando uma lei nacional, que era uma lei federal, uma lei do Executivo Federal, e isso não seria possível, né? Um decreto, ele é um decreto autônomo, ele teria que regulamentar uma lei do município que não existia, né? Não existia. O Poder Legislativo, ele tem um projeto de lei, mas ele acabou não passando pela casa, né, pela Casa do Povo, e aí esse decreto ele acabava obstaculizando um pouco, bastante até, a atividade de aplicativos, sim, no município, né? Criando regras e deveres que não estavam na lei nacional, né, e que por conta disso poderiam ser multados, né? Sim. E aí cada aplicativo que tomasse uma multa, aí motorista de aplicativo que tomasse uma multa, ia ter que recorrer ao Poder Judiciário para tentar anular essa multa, né? Nós entramos aí com a ação declaratória de inconstitucionalidade. É uma ação que é uma ação bem sensível, bem tecnicamente difícil. Eu trabalhei vários dias nessa ação e ganhamos a liminar, e a liminar ela suspendeu totalmente o decreto, né? O desembargador, relator, entendeu que teria que suspender na íntegra, e ela ficou suspensa, e a semana passada agora foi julgado, foi publicado, foi julgado no final do ano passado, e foi julgado o mérito e foram declarados inconstitucionais 5 artigos, que eram os artigos mais sensíveis do decreto. Eu me lembro que alguns dos decretos falava sobre sede local. Isso. Que mais eu tinha, assim, me lembra alguma coisa, doutor Marcelo? Sede local, administradoras ATTCs deveriam ser criadas, teria que ter... cada Uber teria que criar um MEI, uma pessoa jurídica, né? Sim. Até a intenção do município nesse sentido, ela né, seria interessante na questão de captação, né, de recursos, de SS, prestação de serviços. Mas eu acho que antes disso teria que ter um diálogo com a Uber. A sede é em Porto Alegre, mas o serviço é prestado aqui. Vamos fazer o quê? O substituto tributário. Eles têm condições de ver quanto que está sendo prestado de serviço aqui para fazer a remessa do bolo tributário para Camaquã. Né? Tem uma discussão sobre territorialidade tributária aí, mas eu acho que seria interessante ter esse diálogo e ver a possibilidade antes de criar-se determinar que o Uber crie, que o Cabify, que os motoristas de aplicativo criassem uma pessoa jurídica, e aí daqui a pouco você é bitributada, né? Aí paga o MEI e paga também na prestação de serviço para Uber. Exatamente, Bom, mas a intenção, só para ver o seguinte, a intenção de uma lei ou de um decreto desse é justamente para regular uma coisa, mas às vezes esse tal de regular acaba impedindo. Exatamente. E aí que é o grande nó do negócio. O STF ele decidiu, né, em Fortaleza, criaram um regulamento também muito parecido com o Camaquã, e disseram o seguinte, o STF falou o seguinte, olha, tu pode regulamentar,
né? Pode regulamentar, lei local, isso está na Constituição Federal, no artigo 29, no artigo 30, as questões locais, o município ele pode regulamentar, né? Só que não pode criar um empecilho para o motorista aplicativo, que é o que estava acontecendo, né? Criar canal, escritório filial, né? Como é que a Uber, né, tá funcionando assim no mundo inteiro? Eles não vão fazer um dispêndio, né, de fomento para criar um escritório em Camaquã. Isso inviabilizaria. Seria mais fácil, então, eles retirarem as operações aqui de Camaquã, e quem perde é a população, né? Quem ia perder com isso seria a população. Né? Agora, o nosso Tribunal de Justiça ele julgou o mérito, né? Está em prazo de recurso ainda. Eu vou tentar anular todo o decreto, porque, ao meu ver, eu vou entrar com embargo de declaração, que é um recurso questionando. É um decreto autônomo, não existe a lei municipal ainda, né? Enquanto o município não criar a lei, não pode um decreto regulamentar uma lei nacional. Que coisa, né? Mas houve durante esse período, doutor Marcelo, houve algum tipo de... algum motorista de aplicativo que tenha sido autuado durante esse período do protocolo, da assinatura do decreto até os primeiros embarques? Não tivemos notícia disso, né? Não tivemos notícia isso é uma disso questão porque complicada. Se daqui a pouco alguém foi autuado nesse porque momento, desde aquele protesto, e até registrar que as pessoas mais antigas em Camaquã dizem que foi o maior protesto que teve na história de Camaquã, né? Que nunca teve nada parecido, né? Congestionaram lá, eu fiquei impressionado. Eu achei que ia ter uma aderência, mas não imaginei que fosse tanto. E se continuasse, outros Ubers da região, Porto Alegre, disseram que ia ter um novo protesto mais musculoso ainda. Então, daquela época ali, até eu ajuizar a ação declaratória de inconstitucionalidade, e a liminar ela veio alguns dias depois, eu não tive notícia, né? Não tive notícia. Mas, interessante a tua pergunta, até... Né, ou se alguém souber alguma coisa, porque isso aí, se alguém teve alguma autuação e durante um período que a lei estava sob júdice, né? Não sei como é que funciona. Eu não vi, sinceramente, senão eu teria repercutido isso. Eu acredito que não. Mas o que dá para se entender e conversar sobre isso, que eu acho que é necessário haver a regularização de alguns serviços, né? Sim. Eu fico imaginando assim, ônibus de excursão, tem que ter um caso. Eu acho que o poder público serve para isso, assim, para regular, para as pessoas saberem. Agora, o aplicativo veio de tal forma, quando ele entrou no mundo, de ser uma coisa super autônoma demais. Se tu não tinha controle. Diferente dos taxistas que entraram em função de autorização legislativa e coisa, né? A natureza jurídica é diferente, né? O táxi ele tem uma natureza jurídica de concessão. Já o Uber, ele o Cabify, esses motoristas de aplicativo é totalmente diferente a natureza jurídica, né? A tecnologia ela veio para suprir uma ausência do Estado. Mesmo que ela faça a mesma coisa, quase. Mesmo que ela faça a mesma coisa que o taxista, né? Ela é parecida, sim, mas... Mas assim, então, para todos nós, houve um choque de... isso é um choque mesmo, né? De cultural, de tudo, né? Mas é que nem o WhatsApp, Fábio. Hoje eu não consigo... Esses dias o meu telefone deu um problema, eu fiquei sem WhatsApp, eu fiquei desesperado, né? Porque eu preciso falar com os clientes, eu tenho clientes em Porto Alegre, eu tenho meu dia, toda a atividade no WhatsApp. Então, agora tu imagina o seguinte, essa decisão do Alexandre de Moraes, agora vamos falar da tecnologia, né? Isso aí é matar pardal com tiro de canhão. Foge a razoabilidade, foge a proporcionalidade. E hoje a tecnologia ela veio para ajudar. Tem muita gente que trabalha com Telegram, tem muita gente que trabalha com WhatsApp. O WhatsApp hoje não consegue viver sem hoje. O Telegram é a mesma coisa, né? Como se alguém quisesse... Não, a partir de amanhã não tem essa rede social para contato. Ali a gente sabe o que foi. Mas eu digo, pode ter problema dos caras não ter respondido, não sei se notificaram certo ou não, mas eu digo, essa coisa não funciona dessa forma. A partir de hoje não tem mais isso. Eu agora estou vendo, um dia desse eu entrei num aplicativo de locação de avião, como se fosse um carro de aplicativo. É um aplicativo. Então eu vou para São Paulo, por exemplo... Eu vou para São Paulo, é o seguinte, eu compro a minha poltrona, o Daniel, no aplicativo dele, compra outra poltrona, tu compra outra poltrona, 4 ou 5 pessoas compraram a poltrona, um avião decola a partir do Salgado Filho para São Paulo. Isso não tinha até tempos atrás o negócio, tu tem a facilidade de tu fazer um negócio desse. E hoje as pessoas dependem dos motoristas de aplicativo. Elas dependem. Porque hoje, infelizmente, o ônibus, né,
municipal ficou inviável. Ficou inviável de manter, o município ele não consegue suprir essa questão de mobilidade e as pessoas usam muito os aplicativos para deslocar para suas casas, para ir trabalhar. E os aplicativos também dependem dessa atividade para a sua subsistência, para sobreviver, né? Então, do jeito que estava esse decreto, ele estava inviabilizando. Sim. Tu acredita, sim, já derrubou 5 artigos, né? Sim. 5 artigos. Pretendo na totalidade. Há uma forma da prefeitura, daqui a pouco, adequar o decreto de forma que ele possa conseguir funcionar o decreto de regulação ou de... Eu não sei bem a palavra, não é fechar, é de... Um diálogo para tentar fazer um decreto que satisfaça o interesse de todos. Eu acho interessante, por exemplo, assim, eu também acho. Eu sou motorista de aplicativo. Pô, não me custa o seguinte, olha, eu vou registrar na prefeitura que eu sou motorista de aplicativo, meu carro é tal, meu número da placa é tal, meu nome é esse, meu telefone é esse, pronto. Entendeu? O Christian, que hoje não existe uma pessoa jurídica, né, de representação, né, dos motoristas de aplicativo em Camaquã. Isso já está sendo dado andamento, mas hoje o representante dos motoristas de aplicativo é o Christian. Tanto eu, o Christian, o vereador Mano, nós estamos de portas abertas e a gente já tentou, deixamos nosso telefone para um diálogo junto com a PGM, para tentar criar a 4 mãos aí um decreto ou um projeto de lei até para enviar para a Casa do Povo, para o Legislativo, para que a contento agrade todo mundo e fique bom para todo mundo, né? Nós não somos alheios e nem contra a regulamentação, mas desde que essa regulamentação ela não inviabilize e não traga percalços aí para os motoristas. Eu acho que a prefeitura não pode ficar à margem de um processo democrático de deslocamento de pessoas. Sim. Eu não vou ficar à parte disso. Agora, não pode cercear que esse tipo de coisa aconteça. Foi legítima, foi bonita a manifestação. Nós tivemos na frente da prefeitura, tentamos diálogo com o prefeito Ivo. O prefeito estava no gabinete aquele dia e não quis conversar. Ele tem os motivos dele, né? O vereador Mano esteve lá, mas infelizmente a gente não conseguiu esse, mas a gente está de portas abertas aí, assim, para tentar viabilizar aí uma regulamentação que fique boa para todo mundo. Eu acho que isso é super importante, doutor Marcelo, e eu acho assim, ganha a cidade. Tu imagina... Sim. Tu suprimir o carro de aplicativo hoje, como é que fica a cidade hoje, né? Depois de 3 ou 4 anos acostumado com o aplicativo. Uma coisa difícil. Mas o poder público tem que buscar para si uma forma de... Somar. Não de restringir, porque eu acho que fica ruim. Não é fácil essas coisas. Eu sei que não é fácil. O poder público tem pressão de todos os lados, né? Sim. Interesses também, mas dá para acomodar para todo mundo, entendeu? Dá para acomodar. Uma coisa importantíssima, por exemplo, é a questão do transporte urbano, transporte coletivo urbano, que é uma coisa que pouca gente está se dando conta, mas está indo para o fim. Sim. Não tem... Se não houver uma alternativa... O custo muito alto hoje, né? O custo muito... A modicidade tarifária também eles não conseguem comportar a fim de pagar esse custo. E tem algumas prefeituras, como Canoas, que é uma prefeitura que tem muito dinheiro, que é rica, que todo mês lá dá 1 milhão. Subsidia, mas aqui não tem opções, e outras prefeituras, só para o pessoal entender, né? Prefeituras estão buscando alternativas, por exemplo, de te subtrair, de tirar o cobrador do ônibus, para ver se consegue ir tirando custos que tem hoje incluso na cidade. Esses dias um motorista já acavalou em cima de um muro lá, porque está dirigindo e dando troco. Né? Então, mas é uma coisa que eu já vi em outros países, Marcelo, funcionando há muitos anos atrás e que funciona. É que nós, assim, nós somos muito conservadores nas coisas nossas, né? Sim. Sempre teve um cobrador, teve um motorista no ônibus. Bom, aí tu suprime uma peça dessas, é um descostume da cidade toda. Quer dizer, mas se isso cria uma alternativa para continuar sendo democrático com o transporte urbano e coletivo, nós vamos ter que partir para uma outra coisa. São os problemas que a tecnologia trouxe. Por exemplo, o computador quebrou as escolas de datilografia. Né? O Uber está acontecendo isso também. O WhatsApp, as telefonias hoje tu já não faz uma ligação. Faz ligação. Tu não contrata mais o teu plano de telefone para te ligar. É para te usar a internet. Exatamente. Ninguém é que liga um pro outro, nem para a família. As benesses da tecnologia que é um problema que o poder público enfrenta. Né? Meu amigo, parabéns aí pelo resultado. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Tá Sempre bom? à disposição. Obrigado. Esse é o advogado, doutor Marcelo Fontana, que está aqui batendo um papo conosco sobre esse assunto aí do decreto municipal
que houve uma reversão no que diz respeito ao seu fim, e daqui para frente, então, teremos que achar outro jeito de fazer a regulamentação.